Criador do casamento, que foi Deus. O casamento foi criado por Deus. Eu quero, já vou para o próximo slide, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse texto, que está no livro de Gênesis. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a criação, sobre como tudo começou, mas está escrito assim em Gênesis 2, 21 a 24: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e formou uma das suas costelas, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quero que os irmãos compreendam que no começo da criação, Deus criou o ser humano. A palavra Adão significa ser humano. E esse ser humano, ele está completo. Só que Deus tira desse ser humano, faz uma cirurgia, não sei quanto tempo demorou esse processo, mas tira dele. Quando nós lemos costela, dá a impressão de um osso, e não é. Tira dessa parte aqui, torácica. Na verdade, Deus tira capacidade do ser humano. Ele tira uma parte, cria um outro ser humano daquele primeiro. Então não é que ficou faltando uma costela em Adão, tá? Porque se for contar, a gente lembra o nome de costela, não é isso? Homem, mulher, né? Mas o homem nunca mais foi o mesmo. O homem, esse ser humano, ele nunca mais foi o mesmo a partir daquele momento que Deus tirou uma parte dele e criou a mulher. O próximo slide, por favor. Nós vemos assim, vai colocando. Então, após essa cirurgia, Adão nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu capacidade. Nós vemos o termo assim: e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, uma vez que o homem e a mulher, eles já eram diferentes, eles tinham pensamentos diferentes, capacidades diferentes, no casamento houve a unidade novamente do homem. Então ele pôde ser completo. Então nós vemos até no desenho ali como ficou a mente desse ser humano. Não tem nada errado ali. Homem, pensa em futebol. O que mais? Falando de churrasco, ele é o primeiro que já está ali. Quebra uma coisa na casa, ele está com as ferramentas ali para consertar. Tem que produzir. Ele está na concepção masculina, tem que sair, tem que trabalhar, tem que economizar. E nós vemos ali uma engrenagem ali também, né? Ele está sempre daneando, fazendo as coisas. É o que está na mente humana, masculina. E do lado feminino nós vemos que ficou, parece que eu estou vendo uns lábios ali. O que é aquilo? É uma boca, né? Fala mais. Para cada 7 palavras da mulher, o homem tem uma. Então, esse lado, ela conversa mais, se comunica muito melhor com o homem. Mas nós vemos que aquele coração ali é a paixão, é a sensibilidade. A mulher é muito mais sensível do que o homem. Tanto é que, por qualquer coisa, a mulher já chora. O homem, não vou dizer que ele nunca vai chorar, ele vai chorar, mas tem que ser algo assim, muito mais forte. Porque ele é mais racional nas coisas que ele pensa. O homem pensa
pensa na mulher, né? Na verdade, sexo. E a mulher já pensa ali mais na família. Está vendo? Ela quer casar, ter filhos. Não estamos pensando nisso. Não estamos pensando em casar, filha, um carro, uma casa, uma mulher, família, né? Mas essas diferenças, quem fez essas diferenças no ser humano? Essa é a minha pergunta. Não foi Deus? Quando nós lemos no livro de Gênesis, diz assim que tudo que Deus fez era bom. Então essa divisão foi boa ou não foi? Foi boa. Ela é justa ou é injusta? É justa. Gente, porque tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, foi bem feito, foi bem planejado, foi bem desenhado, né? Aí veja bem, no momento que o homem se une com a mulher, pense que a família vai ter tudo aquilo que volta ali. Ali tem uma bolsa, aquilo ali. Ir ao shopping, será? Ontem eu dei uma saída para cá que é incrível. E a maneira que as lojas fazem também, nós vamos no IKEA, eles fazem de um jeito que para você comprar um sanduíche, tem que passar pela loja inteira. Eu posso ir direto lá no sanduíche da casa, sempre é uma hora para chegar, dá até mais fome, né? E é normal isso daí, daqui a bolsa também E essas diferenças, quando o casal está junto, isso deve reforçar e deixar o casal completo. Um homem só, ele não é completo. Olha tudo que fica faltando nele. E uma mulher sozinha, olha tudo que falta. Então, o que Deus criou, Ele criou com perfeição. Agora, o que me chamou a atenção nesse trecho é que quando fala assim, e apegar-se-á a sua mulher, ele vai se juntar à sua mulher. Essa palavra no hebraico, é dabá. O tradutor foi primeiro que eu. Deixa eu traduzir. Dabá. Dabá. Que é apegar-se. Ela significa grudar, estar junto. É algo assim muito mais forte, é ficar perto, é conquistar. Então, quando fala que o homem ele vai apegar-se à sua mulher, grudar mesmo, é ficar junto. Na verdade, é para caminharem sempre junto. Tem aquela cola chamada no Brasil Super Bonder, né? Aquela cola que às vezes você quer colar uma coisa, ela não cola, o dedo ela cola que... Gente, você tem que pegar um gilete para cortar. É o sentido dessa palavra tabaco. É grudar, é pegar, é não se desligar nunca mais. Então quando fala que o homem vai se unir, é claro, ele vai se apegar, vai ficar grudado para que essa família ela possa ser completa. Agora, alguém pode falar assim, o grande problema dos casais é que nós somos um diferente do outro, são dois mundos e nós não nos entendemos. Mas o que Deus criou não foi perfeito? Queria que Deus criasse como então? Diferente? O homem e a mulher, tudo pensando do mesmo jeito? Então para que ter um companheiro ou uma companheira? Ser igualzinho? Né? Em eletrônica, na física, nós aprendemos o seguinte, que polos iguais se repetem. Você pegar um ímã, pegar a parte norte para o norte, sentar, grudar, não vai. Se repete. Agora, polos diferentes se atraem. Talvez você não percebeu ainda, mas o que atraiu você no seu cônjuge foram as diferenças que vocês tinham. É isso que atrai, as diferenças. Quanto mais diferente você for do seu cônjuge, mais vai existir uma atração. Porque é para completar. Imagine se fosse sempre os iguaizinhos que se casassem. Então não dá certo. O caminho de Deus é perfeito. O que Deus criou foi perfeito. Não é isso. Olha, que é o motivo
divórcio, de briga e de separação. Não são essas diferenças, mas é algo muito mais sério. O próximo, por favor. Gênesis 3,6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bem, na criação, Deus deixou que esse casal tivesse um paraíso para viver. Se fosse criado nos dias de hoje, é como se fosse assim: estava Adão e Eva morando dentro de um shopping center, tudo, inclusive com carros ali, concessionárias. Gente, eles tinham tudo. Só que Deus falou o seguinte: olha, dessa árvore, desse fruto, vocês não podem comer. Falou para Adão isso daí: o dia que você comer, você vai morrer. Eu fiquei pensando, será que Adão pensou, será que ia morrer? Ele não conhecia a morte, né? E só que acontece um episódio que um dia está Eva passeando lá no shopping, na floresta, onde eles moravam, lá no paraíso, e tinha uma árvore, e aquela árvore tinha um fruto muito bonito, e era bonito à vista, aos olhos. Eu penso assim, quantas vezes ela passou ali com vontade de comer, né? Mas, o que Deus falou? Não, deixa lá. Mas chegou um dia diferente, no dia de Eva, que uma serpente, não existe nenhuma história na Bíblia que animais falam, mas aparece ali uma serpente que falou. E a questão é, e que ela começa a conversar com a serpente. E a serpente fala: não, não é assim. Na verdade, a hora que você comer, abrir seus olhos, você vai ser como Deus, sabendo bem e o mal. Isso daí era verdade ou era mentira? É uma mentira. Mas ela acreditou. Gente, nós temos a liberdade de escolha. E ela acreditou. E foi, comeu, e deu para o marido. E naquele momento foi consumada a desobediência do ser humano. E quando começou aquela desobediência, muitas coisas aconteceram. Primeiro, eles tiveram que sair do paraíso e viver a vida sozinhos. Porque o ser humano, ali tinha a árvore da vida, eles iam viver eternamente, comendo, vivendo, se alimentando, ia ser tudo bem. Só que, veja que naquele momento que ela come, começou uma grande desgraça na geração Adão. Porque começou uma geração de pessoas desobedientes também. O próximo slide, por favor. Opa. Agora, quando nós falamos do casamento, quem é o inimigo do casamento? O marido que traiu, a esposa que traiu. Quem é o inimigo? Gente, o que Deus criou foi perfeito. O ser humano foi criado perfeito. Mas acontece que ali apareceu uma serpente que começou a falar. E a serpente, quando nós analisamos as serpentes, ela fica prestando atenção no caminho de quem ela vai atacar. O porte dela é certeiro, ela vai na distância certa, ela analisa tudo. E foi o que aconteceu aqui. Outra coisa que acontece com as serpentes, ela hipnotiza. Às vezes o ratinho está lá, não consegue, fica olhando, o olho dele não consegue fugir. Ela hipnotiza. E mais ainda, quando nós falamos dessa serpente, que Satanás, a Bíblia fala que ele é representado como uma antiga serpente. Ele é o pai da mentira. Ele me inventou a mentira. Primeiro, ele mentiu lá no céu.
enganou 1/3 dos anjos. Pensa que a mentira não existia, não sabia que era mentira. E ele lançou uma mentira lá nos céus, e com essa mentira 1/3 dos anjos caíram. Aí ele vem aqui na terra e mente. Ele usa o veneno para enganar, ele persuade a alma humana. Eu quero que os irmãos compreendam hoje é que nós temos um inimigo chamado, a gente nem gosta de falar no nome dele, que é Satanás, para não dar muito bom, né? É o diabo. Satanás significa enganador. Então vamos lá, enganador. Nós temos esse enganador. E hoje, ele se apresentar em forma de cobra, o que você vai fazer? Vai ficar conversando? Deixa eu ver se é o diabo. Ou você vai correr? Se for a mulher, vai chamar o marido para matar? Cobra, né? Vai procurar um pedaço de pau, alguma coisa. A gente vai dormir sabendo, olha, uma cobrinha entrou debaixo da cama. Ah não, ela vai ficar dormindo quietinha lá. Quem que consegue dormir? Mas esse é o nosso inimigo. Agora, como que ele age? Ele age na nossa mente. Ele induz. Gente, ninguém vai falar assim, olha, eu fiz isso por culpa do diabo. Não culpem ele também, de nada. Porque ele pode sugerir para você fazer, mas ele não pode te obrigar a fazer. É como ele deu a sugestão para ela, não, você pode comer. E agora, olha só o que acontece, quando nós estamos falando de casamento. O casamento não é perfeito? Os dois se tornaram uma só carne. Agora, o que explica tanta separação? Gente, casais apaixonados assim, que se casaram com um amor tão grande, de repente, brigando nos tribunais. O que aconteceu? Bem, eu pude entender, nós estávamos falando sobre o casamento aqui. O problema não é a diferença de homem e mulher. O problema não é temperamento, não é calma, telefone, não é nada disso que nós procuramos os opostos. O problema é um só. Que existe esse espírito de trevas que está nesse mundo para matar, roubar e destruir. E é muito interessante, quando os casais, antes do casamento, é um fogo assim, terrível. Depois que se casa, acaba o fogo. Assim, o que explica? Quando estava fazendo e era pecado, tinha problema. Depois que endireita os caminhos e começa a fazer o que é certo, peraí, acabou? O que aconteceu? Aí começa muitas vezes dos dois lados. O homem começa a se implicar com a mulher: poxa, eu não gosto disso em você. A mulher: eu não gosto disso em você. Antes não tinha esse problema, mas depois começam esses problemas. Agora, pare e pense que quando ela deu ouvidos, ela tomou uma decisão. Se aquela serpente não tivesse chegado ali, eu tenho certeza que ela não tomaria a decisão, ou a decisão dela era de não comer. Ela foi o quê? Influenciada. E esse é o nosso problema, porque nós somos também influenciados. Nós somos influenciados por pessoas, pelo meio que nós vivemos, mas nós somos influenciados espiritualmente também. Eu posso ser influenciado pelo Espírito Santo, mas como posso ser influenciado pelo Espírito das Trevas? Quem que você vai deixar ser influenciado? A questão é que existe esse inimigo aqui, que vem sutilmente lançando coisas na mente, e às vezes usa até outras pessoas. Eu tive uma experiência de uma pessoa ligou para mim, falou horrores, falou coisas terríveis. E a minha vontade era pegar o carro e ir até essa cidade lá e acertar essa situação. O que é isso? Mas eu entendi o seguinte, que eu falei: olha que interessante, tudo aquilo que Satanás gostaria de falar para mim, mas como ele não tem boca para falar, e eu não vou dar lugar na minha mente para ele não pode falar.
mas usou essa pessoa. E no dia seguinte, fui lá na igreja e comecei a orar. Falei, Senhor, envia os seus anjos guerreiros até essa pessoa que está cheia de demônios. Depois eu repreendo esses demônios agora em nome de Jesus. E comecei a orar, repreendendo. Não lembro quanto tempo eu fiquei orando. De repente, meu celular tocou. Eu atendi, era aquela pessoa que um dia anterior tinha acabado comigo, chorando, pedindo perdão, de uma forma que eu nunca vi na vida. Sabe por quê? Aqueles demônios saíram da vida dela. E ela caiu em si. Está vendo? Agora, o que esses demônios queriam? É que eu fosse lá e brigasse. Então, na verdade, eles armam o cenário. Mas eles não têm a capacidade de empurrar para a gente cair. Nós é que vamos decidir. Como que anda o seu matrimônio? O que aconteceu? Com a paixão, com o amor? Na verdade, é para aumentar a cada dia. Mas acontece que essas trevas começam, depois, o casal está junto ali, influenciar. É ele que nos influencia em tudo. Claro, e vai usar pessoas também, como eu deixei nesse exemplo. Olha, a pior coisa que pode acontecer, se uma pessoa está assim numa situação difícil no casamento, nunca procure ninguém para conversar que já teve um problema no casamento. Porque a pessoa fala assim, olha, é melhor você sair disso mesmo, olha, essa pessoa, essa mulher não tem jeito, isso não tem jeito, vai indo de mal para pior. E não é só no casamento, você vai fazer um negócio, vou montar uma loja. Vai e conversa com um cara que nada deu certo para ele, quebrado. Ele vai falar assim, olha, nem faça isso, não vai dar certo, eu só tomei prejuízo. Agora vai e conversa com uma pessoa que está bem sucedida. A pessoa vai falar o quê? Olha, por exemplo, pesquisa e faça. Se tiver dificuldade, você vai superar. O importante é essa garra que você tem. Se ele é crente, vai falar assim, olha, Deus vai te abençoar, faça o que é correto. Não é isso? Gente, nós somos influenciáveis. Por isso que no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho de quem? Ímpio, porque quem não tem piedade. Sabe? Tem Deus na vida. Mas tem o que? O prazer na lei do Senhor. Esse tem que ser o meu prazer. Fala que se eu não tomar conselho dos ímpios, mas se tiver o meu prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar dia e noite, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, não precisa nem chuva. Essa árvore vai estar sempre verde, sempre brotando, sempre a seu tempo dando fruto. Então, essa antiga serpente, é o que vem destruindo. Eu vou falar uma coisa para você. Olha, quando você começar a brigar com alguém, no casamento, fora do casamento, você estiver discutindo, lembre-se que dentro daquela pessoa tem alguém querendo te destruir, te provocando, para você ficar nervoso, para você ir lá bater, para você acabar com aquela pessoa. Porque depois que você faz tudo isso, ele sai do palco e você, ou eu, é que nós ficamos com essa consequência. Um exemplo, que eu estou novamente aqui, uma vez que eu tinha lá no Brasil, tinha uma empresa, e eu mudei de cidade, fechei uma cidade, fui para outra, e os funcionários dispensei todos eles. E, claro, no Brasil a gente faz assim, a gente fala para o funcionário, vai lá no escritório, que ele vai fazer passeio com você. Ele vai lá, ele tem que assinar e receber tudo. Esse funcionário que eu tinha, dois, em vez de irem no escritório, eles foram direto na justiça do trabalho, nem foram ver quanto eles devia para eles. E foi lá e me denunciou que eu não tinha pago. Na justiça do trabalho do Brasil, eles não têm que provar nada. Eu que tenho que provar tudo o contrário. Gente, essa causa foi se arrastando por anos. Porque eles queriam uma coisa, eu não vou fazer acordo, o escritório mandou pagar, é isso aqui. Eu sei que depois de 2 anos, e já tinha passado isso daí, eu falei, olha, eu preciso acabar com essa agonia. Fui lá na advogada dele e falei assim, olha, eu tenho uma proposta a fazer. Como se passaram 2 anos já, eu calculo os juros daquilo que eu devo para eles, que é real, quem pagou, tem que pagar mesmo, porque não foram saber quanto era. Eu pago esse e acerto com esse também. E aí eu falei para a advogada, eu já conversei com eles.
E eles falaram que aceitam. A advogada falou assim: eles aceitam, mas eu não. Eu sou procuradora dele, eu trabalhei no processo. Não. Gente, a mulher ficou irredutível ali. Eu morava em outra cidade, eu voltava para lá, ia lá no escritório. Aí um dia, eu cheguei no escritório dela, quando ela foi me atender, o telefone dela tocou. Ela falou: dá licença, deixa eu atender o telefone. Ela estava falando no telefone, eu olhei para dentro dela, assim, sabe, só dentro da pessoa. Eu falei bem baixinho, ela não escutou, eu falei assim: espírito das trevas, saia dela agora, em nome de Jesus. E ela pôs o telefone até meia torta, colocou assim: qual é o seu caso mesmo? Eu falei: caso dos meninos que fizeram isso. Ela falou assim: vamos fazer o seguinte, eu não posso mais mexer para esse processo, mas vamos fazer assim, você contrata o advogado que você quiser, passa esse processo para ele, e ele faz o acordo que quiser, mas eu saio fora. Só tem uma coisa, eu quero conversar com esses meninos aí. Só que eles foram conversar com ela, e na época ela arquivou esse processo. Gente, o que estava dentro dela para me atormentar? Gente, eu, pastor de uma igreja, eu não podia ter um processo em cima de mim. Gente, olha que situação. O que esse inimigo queria fazer? Era envergonhar, desmoralizar. Mas o nosso Deus é maior. Amém? Então eu preciso identificar. Então, no relacionamento matrimonial, quem é o inimigo? É o marido ou é a mulher? Amém? Ele é o inimigo. Por isso, nós vamos ver daqui para frente algumas coisas que nós podemos fazer para neutralizar essa ação do inimigo. O próximo slide, por favor. Veja bem, eles moravam no paraíso, tinham de tudo, mas foi olhar para aquilo que não podia. Justamente. E esse é um dos problemas que acontecem no casamento também. Eu fico pensando assim, eu digo assim, como pastor, por 7, 8 anos no Brasil nós trabalhamos só encontro de casais, nós temos esse ministério. Eram 3 encontros por ano, mais os encontros que a gente tinha na própria igreja. Então nós sempre trabalhamos e ouvimos muitas histórias em muitos casos. E uma das coisas que eu pude observar é o seguinte, que antes de casar a pessoa quer, depois que casa não quer mais. É assim, então vinha a reclamação assim para nós: o marido trabalha demais, não posso ter seu trabalho, é só serviço, não pensa em mim, está sempre fora de casa, não liga para mim. Era esse, né? Aí chegava uma outra mulher falando o seguinte: o marido ele é um vagabundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o duro lá fora, ele só fica em casa, não se procura um emprego melhor. Peraí, não era para estar contente sempre com o marido do lado? Se eu cheguei em casa, o marido dela estava lá, o da outra não, né? Mas não se entendia. E quando você vai do lado dos homens, o homem não fala o problema que tem. O homem não conversa com outro homem dos seus problemas, não fala mesmo. Você pode torturar ele, está tudo bem. Quando você vai ver, já acabou o casamento, mas estava bem, né? Ele não fala muito, mas não é muito diferente também, sabe? Existe sempre um descontentamento com aquilo que tem. Vou pegar um exemplo bíblico. O próprio Davi, rei, tinha a mulher dele, mas não estava contente de olhar a mulher do outro. Então, agora o que é isso daí? É porque o homem é diferente de mulher? Não é não. Essa serpente, ela precisa minar no casamento. Então ela precisa mostrar para o homem que a vizinha ou aquela que está no trabalho, elogiando ele muitas vezes, é melhor do que a esposa dele. E começa a lançar isso na mente dele. Mas não sabe. E muitos homens vão acreditando. Quantas tragédias acontecem? É sempre o patrão com a secretária, às vezes até mesmo o pastor com a secretária da igreja. Acontece isso daí. Por quê? A serpente vai minando. Melhor. É lá. Está vendo? Começa. Existe a sedução, existe uma série de coisas. E da mesma forma, do lado
feminino. Depois que casa, a gente já não gosta mais. Agora ele é barrigudo, não serve mais. Agora aí, essa barba que não faz, sabe? Esse cabelo, agora está careca, perdido. Não. Mas é isso, existe um descontentamento. Olha, agora eu vou falar uma coisa entre homens, né? Vou falar aqui de homem para homem. Isso é conversa de homem. Nós falamos assim, ó, mulheres são todas iguais, só muda de endereço. Concorda? São a mesma coisa. Olha, todas as mulheres são a mesma coisa. Lembra aquele desenho que estava lá? Aquela mesma maneira de pensar. Então o homem, ele se ilude, ele acha que se ele sair e mandar agora estou no paraíso, casa e pau, casa para ver, começar tudo de novo, porque os mesmos problemas toda aquele período, entende? Vai ter menopausa, vai ter coisas próprias da mulher, é isso. E se agora a Lúcia falou assim que o homem é a mesma coisa, né? É verdade, muda de endereço também. Isso ouvir a palavra, você dizer Mas o que acontece? A mulher pode, esse engraçado, o cara que foi aquele cara, ele é cavalheiro, ele abre a porta do carro para entrar, o meu não, ela nem tem carro, fica lá achando. Case com esse outro para ver o que vai acontecer. Gente, é questão de tempo. Os mesmos problemas, as mesmas coisas vão acontecer. Talvez não com a mesma intensidade naquela área, mas numa outra área acaba acontecendo com a mesma intensidade. Gente, não adianta. Não adianta. O que eu tenho que entender é o seguinte: eu preciso parar e olhar e ver a serpente. Eu preciso fazer o contrário daquilo que eu estou sendo induzido a fazer. Sabe na hora que acontecer alguma coisa com você, e que você ficar com eu vou fazer tal coisa, e para e pensa, a serpente está me mandando fazer isso. Não vou fazer só de raiva. Toma uma atitude contrária. Vai no próximo slide, por favor. Mas a esperança. Não é Jesus que vai esmagar a cabeça da serpente? Vai colocar sobre o descabelo dos seus pés? É Jesus. Então, João 10,10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O propósito de Deus para o casamento é uma vida abundante. Abundante quer dizer, sabe o quê? Completa, uma vida feliz. Esse é o propósito de Deus. Então, vocês viram bastante tempo aquela foto daquela serpente lá querendo atacar. Mas fiquem com essa foto aqui agora, tá? Mas eu quero que os irmãos compreendam que essa serpente, a cabeça dela ainda não foi esmagada, tá? Concordam comigo? Hein? Ele ainda está vivo aí, mas está sob os pés de Jesus. Vai chegar um momento que vai ser aniquilado, vai ser esmagado mesmo, mas por enquanto está sob os pés de Jesus. Ele veio para tentar destruir o casamento. Jesus veio para fazer o quê? Para que possamos ter vida. Onde Jesus realizou o primeiro milagre? Casamento. Foi numa festa de casamento. Uma festa de casamento, Jesus superou o primeiro milagre. Foi quando ele transformou água em vinho. Amém? Olha só, olha Deus lá mostrando aí aquilo que o inimigo foi tentar destruir, que foi o casamento. Ele já veio ali para transformar, para mudar. Próximo, por favor. Agora, como é que nós podemos fazer isso daí? Em Tiago está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em 1 Pedro
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pode mudar a slide, por favor. Deixa aí um pouquinho. Então nós vimos o quê? Que há esperança. Só que Jesus, ele nos ensinou como. Não adianta eu chegar para Satanás, você saia daqui que aqui não é o seu lugar. Ele falou assim, quando eu vou aonde eu quero me ensinar. Mas, se eu resistir que ele venha na minha vida, aí ele não mais vai. Quer resistir? Vamos mudar. No próximo slide. Sujeitai-vos a Deus através de Jesus. Bem, então, primeira coisa, se eu estou casado, eu preciso ter Jesus na minha vida. Ele precisa ser meu Senhor. Se Jesus ele é o Senhor da minha vida, do meu cônjuge, do meu marido, ou da minha esposa, Jesus é o Senhor da vida. Então eu vou submeter, nós vamos submeter os nossos desejos a Deus, a Ele. Então, qual que é a esperança? As coisas vão mudar. Existe um grande problema quando a Bíblia fala assim, não entre no jugo desigual. Por quê? Se uma pessoa está servindo a Deus e outra não está, a situação vai se complicar muito. Mas não quer dizer que é impossível. É sempre que a mulher que serve a Deus santifica o marido que não serve. Vão ter mais problemas sim. Mas, se eu resisto ao diabo, ele não vai ter poder sobre a minha vida. Outra coisa nós vimos assim, nós temos que ser vigilantes. Vigiar é você ficar atento ao perigo. Quem fica atento ao perigo depois que casa? Quem sabe alguém fica atento assim, ó, o marido está andando na rua, não olha de lado, eu estou vendo uma moça ali com uma roupa escandalosa. Às vezes a mulher fica mais atenta ao homem assim, e querer olhar uma outra mulher. Normal, isso daí. Você está vigiando o marido aqui. Mas tem uma coisa maior que é para vigiar, que é essa serpente, que ela vem para tentar destruir. Então eu preciso ficar atento às obras, aquilo que vem na minha mente sobre o casamento, sobre o meu marido ou sobre a minha esposa. Eu tenho que filtrar, eu tenho que perder para esse pensamento vem de ti. Eu estou pensando isso. Quem garante que é verdade? Então eu tenho que olhar, observar, ter Jesus no meu coração e resistir. A palavra resistir é interessante. No grego vem de antihistamínico. Antihistamínico. Acho que alguém já tomou algum antihistamínico? Já tomou? Que remédio para alergia? Então, a palavra resistir vem de você, olha só, posicionar-se contra, se opor. Agora, olha que interessante, aquela serpente, quando ela injeta o veneno, na verdade nós morremos de alergia, porque vem a alergia. Existem dois tipos de veneno. Um provoca hemorragia, sabe? Os vasos se dilatam, então e causa hemorragia. E um outro é endurecimento dos músculos. Então o animal não consegue se mover, o coração do músculo para também, e uma pessoa que é atacada por uma cobra venenosa. São esses dois tipos. E no caso, quando a Bíblia fala para você resistir ao diabo, é você ter dentro de você esse antihistamínico, sabe? Essa situação que vai acontecer que pode causar a morte. Eu preciso resistir. Então, se o diabo vem como uma serpente para nos destruir, se eu já tenho
uma vacina, um soro anti-ofídico, eu não vou morrer pela picada daquela serpente. Agora, se eu estou em Jesus Cristo e Ele está em mim, mesmo assim, veja bem, Jesus está em mim, sou eu que vou resistir ao diabo. Não é o Jesus que está em mim, mas eu preciso ter essa confiança nele. Ele está em mim. Senhor, me dê forças, me ajuda, me dá discernimento, porque eu preciso resistir ao diabo, ele fugirá. Então, quando chega um pensamento, gente, eu tenho que começar. Olha, todo pecado começa no pensamento. Toda atitude, tudo que nós fazemos, tudo começa aqui. Não é nada que nós fazemos alguma coisa que não dá certo. Primeiro, pensamos. Depois, tomamos a decisão. Não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no meu pensamento, me lembrar que existe um adversário que quer destruir aquilo que Deus criou para perpetuar a espécie humana, e mais ainda, para a vida eterna, porque as pessoas que vêm e aceitam a Jesus e têm uma vida com Ele, vão viver eternamente. Gente, nós criamos filhos para a vida eterna. Então é claro, esse que veio destruir lá no paraíso, ele vai fazer de tudo para destruir a família, mas eu tenho que resistir. Sabe, os irmãos podem sair da minha boca com essa palavra, mas se não colocar em prática, e pare e pense, veja, tudo aquilo que às vezes Satanás ou pessoas falaram, que minaram esse relacionamento, ou podem estar minando, resiste, sabe por quê? O propósito de Deus é que você tenha uma vida abundante. Próximo slide, por favor. Então, o que é casamento? Hein? Próximo, por favor. Muito bem. É amar e estar sempre junto. Esse é o casamento. Nós não falamos em nenhum momento aqui sobre o amor, mas o casamento, ele é baseado, fundamental no amor. Duas pessoas que se amam vão fazer o quê? Viver juntos. É isso. Quando você vai viver junto com amor, diz assim que o amor tudo sofre. 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, para o casamento, ele tem que começar com o amor. Mas muitos casamentos até que começaram com amor, mas não houve a vigilância. Então vigia no teu casamento, vigia na tua vida, vigia nas coisas que você está fazendo, vigia, olha, e resiste. Irmãos, este inimigo do casamento, eu creio, se nós divulgarmos essa palavra, no nome de Jesus, vai cair por terra. Esse demônio que quer destruir os casamentos. Há um Deus Todo-Poderoso, há um Senhor que nos libertou. Próximo slide. O plano de Deus, quantos daqui eu vi passar pelo casamento? O plano de Deus é que este momento de alegria seja aumentado a cada dia, pois ele representa a união eterna entre Cristo e a igreja. Casamento representa isso daí. Noiva. Quando nós falamos da volta de Jesus, quando nós falamos da vida eterna, o símbolo é o casamento. É isso daí. Então, eu guardo o coração, porque ver quantos casamentos começaram de uma maneira tão bonita, tão linda, depois terminaram nos tribunais. Não é esse o propósito de Deus. Não. O propósito de Deus é que depois dessa união vá aumentando a unidade, o amor, o afeto, o carinho. Depois vem os filhos, começa um amor diferente desse casal para com os filhos. Às vezes não vem os filhos, mas um casal está vivendo outras coisas muito intensamente na vida. Próximo. Então, para nós fecharmos, eu
quero deixar isso bem reafirmado aqui. Casamento, no propósito divino, Jesus precisa fazer parte. Jesus precisa fazer parte do casamento. Não é simplesmente casar na igreja, o pastor, o padre faz a missa e nós estamos abençoados. Não, saiu Jesus, faz parte da minha vida, das minhas decisões, das nossas decisões como marido, como mulher. Então Jesus está na vida. Vigie no casamento, fique atento. Qualquer voz que você ouvir, quer de pessoas, quer na mente, quer de situações, qualquer coisa que aconteça, observe que há um inimigo que quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas maior é o que está em nós. Então resista e ame o seu cônjuge. Ame. E quando você ama, pare e pense no seguinte. Vamos voltar lá no paraíso. Como que você acha que Eva receberia Adão depois que ele chegasse lá, uma cesta de frutos suave? Sabe que a serpente não existe. Como será que Adão coabitaria com Eva? Era tão diferente dele. Com certeza e paz, ele ia aceitar essas diferenças. Porque a maneira de essa diferença que está nela também estava no ser do homem antes, agora está no cônjuge. Então, nesse amor aqui, é você voltar no paraíso, e esse paraíso, ele foi restaurado por Jesus Cristo. Aquilo que Adão perdeu pela desobediência, Jesus, ele conquistou novamente. Adão foi tentado, pegou. Jesus foi tentado, resistiu, e o diabo fugiu de Jesus. Então hoje nós temos Jesus Cristo para nos fortalecer, mas esse é o propósito, sabe? Pense nisso. O Éden já foi restaurado, sabia? Eu não preciso esperar a volta de Cristo hoje, porque Jesus já restaurou. Então a minha casa, o meu lar, é o meu Éden, é o meu paraíso, ali é a minha vida, e cada um de nós temos. Então é preciso tirar essa serpente mesmo, tirar ela do caminho. Como? Resistindo. Chegou o pensamento mal, resiste e confie no Senhor. Olha, se você observar como Jesus ensina no relacionamento, vai dar certo. Casamento vai dar certo. Mesmo que esteja casado com uma pessoa infiel, vai dar certo. Porque observe os mandamentos do Senhor. Ele ensina os mandamentos. E hoje, nesta noite, nós vamos em mais 2 cultos falarmos um pouco mais sobre casamento. Mas nessa noite eu quero encerrar aqui justamente deixando esses pontos aqui. Jesus na nossa vida, vigiar, resistir o inimigo e amar o cônjuge. Não deixe esse inimigo mine a sua mente com respeito ao seu cônjuge. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. E gostaria que quem é casado viesse aqui à frente. Quero orar por você. Mesmo que o marido esteja aqui para casar, vamos estar orando. Nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? E nós vamos orar para que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um de vocês como casado. Eu vou repreender agora todo espírito de trevas que tem destruído muitos lares. Não vai alcançar você. Em nome de Jesus. Está escrito assim: praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Eu sei que
dar a ordem a teu respeito para te julgar, para te guardar. Pai amado, nós estamos aqui na tua presença e tu nos mostraste nesta noite que o casamento possui um inimigo, é o teu inimigo, é o teu inimigo, é o inimigo da igreja. Mas tu disseste que as portas do inferno não há de prevalecer contra a tua igreja. É verdade. Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, eu venho repreender esse espírito de trevas Sim, meu Pai. que tem entrado Teu em nome muitas vidas e causado dor. Muitas vezes, mesmo pessoas que estão casadas, mesmo pessoas que estão juntas, muitas vezes estão em guerra, estão sofrendo dor. Mas eu repreendo agora, em nome de Jesus, essa semente já caiu por terra. Aleluia. Desses casais. Sim, Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor eterno, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um desses teus filhinhos Sim, meu que aqui está, nesta noite. Pai da sabedoria. Senhor, tu sabes como está a vida conjugal, tu conheces cada um dia a dia, deitado e levantado. Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, este presente na vida deles, Senhor. Senhor, que o teu Espírito possa influenciar cada um aqui Sim, meu Deus. a resistir ao inimigo. Sim, meu Pai. Esse espírito de separação, ele já caiu por terra. Porque há poder no nome de Jesus. Senhor, fortalece cada relacionamento aqui. Cada um. Fortalece, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço. Eles que já são pais, abençoa como pais, educar os filhos. Eles que ainda não são, Senhor, seja abençoando. Abençoa. Quando forem, Senhor, que possam seguir com o mesmo amor, Sim. com a mesma dedicação. Sim. Eterno, que teu Espírito possa estar sobre cada uma destas vidas, Sim. dando discernimento. A partir de hoje, tudo possa ser mudado em cada um, porque esta antiga serpente, nós já declaramos que já caiu por terra, no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Também eu coloco agora, cada um que está presente ou vai nos ver depois pela internet, eu coloco esses casais também diante de ti agora. Eu te peço em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura aqueles casamentos que estão a perigo. Eu repreendo agora o espírito das trevas, saia destas vidas agora em nome de Jesus. Não tem mais força, não tem poder, e já foram comprados, purificados pelo sangue de Jesus. Pai eterno, mas vai restaurando agora e abençoando os matrimônios que estão bem. Abençoa, que possam seguir Abençoa, Deus. assim, diante de ti, Sim. trabalhando juntos para o teu Sim, reino. meu Pai. Mas abençoa cada vida, é no nome de Jesus. Sim, meu Pai. Eu profetizo agora restauração de casamento, não somente aqui, Senhor, mas aqui neste país, Em nome de no Brasil, onde essa mensagem chegar, e casais possam ser restaurados. Sim, meu Pai. Porque hoje o inimigo está sendo desmascarado. Oh, Pai, para a glória do Não é teu o nome. teu marido, não é tua mulher que é o inimigo, mas esse inimigo tem nome, é o enganador. Resiste firme na fé, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade que tu nos deste Glória a de Deus. nos reunirmos aqui hoje como igreja Sim, meu e Pai. poder divulgar esta mensagem, que o teu Espírito possa fazer propagar todos os cantos dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, eu venho te agradecer. E no nome de Jesus, também eu te agradeço ao milagre do casamento, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso que tu proporcionaste ser humano, o casamento, a alegria do casamento. Como é bom, Senhor. E realmente tudo que tu fizeste é bom. Muito obrigado por esta bênção, por esta data. Obrigada. É no nome de Jesus que eu te agradeço estas bênçãos, agora e sempre.